Estamos falando sobre os novíssimos, as realidades últimas que vamos enfrentar: morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Hoje vamos falar sobre o purgatório. As almas que morrem em estado de graça devem ser salvas, nós sabemos, e as que morrem em pecado mortal devem ser condenadas, de fato. Porém, se nós não estivermos totalmente purificados de nossos pecados, mesmo já perdoados, nós não podemos entrar no céu, porque nada impuro, nada imperfeito pode entrar na glória do céu. O padre Fortea faz uma analogia dos nossos pecados com o fruto proibido, o fruto do pecado de Adão e Eva. Por exemplo, o pecado de Eva foi pegar e comer o fruto. Mas, mesmo tendo recebido o perdão deste pecado, o fruto permaneceu em seu estômago. Então ela precisava de alguma ação que retirasse o fruto de seu estômago, alguma espécie de laxante para tirar os resquícios daquele fruto dentro de si. Assim são os nossos pecados. Nós, recebendo o perdão dos nossos pecados através do batismo e através da confissão sacramental, nós não temos mais esta culpa. Porém, os resquícios deste pecado, que na teologia nós chamamos de reliquiae peccati, as relíquias do pecado, permanecem nas nossas almas. Então nós precisamos fazer purificações para retirar essas relíquias, esses resquícios que o pecado deixa em nossas almas. E estes resquícios nos conduzem a novos pecados, nos conduzem a novas quedas. Assim, o fruto no estômago de Eva fazia com que ela se lembrasse do gosto daquele fruto e fazia com que ela comesse do fruto novamente. Então, precisamos nos purificar para que nós não caiamos mais no pecado. Então, nós precisamos de purificações como as penitências, as mortificações, jejuns, as indulgências que a Igreja nos dá e, acima de tudo, diz o padre Garrigou-Lagrange, acolhendo as contrariações do dia a dia. Se nós acolhermos com amor as contrariações do nosso trabalho, do nosso ordinário do dia a dia, nós estamos purificando as nossas almas dessas relíquias, destes resquícios de pecado. Porque no céu não podemos entrar impuros. Certo, nós precisamos purificar tudo isso em vida. Mas se alguém morre sem pecado mortal, ou seja, em estado de graça, mas sem se purificar de tudo, esta pessoa não pode ir para o céu, porque ainda está impura, mas também não pode ir para o inferno, porque ela não tem pecado mortal. Então, esta alma vai passar pelo estado de purgatório, porque em estado de graça ela deve ser salva, mas sem a purificação devida, ela ainda não pode contemplar a face de Deus. Por isso, por um grande ato de misericórdia, Deus criou o estado de purgatório para que as almas se purificassem de seus resquícios de pecado e inclusive dos pecados veniais para poder contemplar a sua face beatífica. Nós, católicos, eu já disse isso em um vídeo passado, não precisamos de justificativa bíblica para as coisas. Nós cremos naquilo que nos foi revelado em Jesus Cristo. Porém, para os protestantes de plantão, nós temos sim justificativa bíblica para o purgatório. Por exemplo, no Evangelho, quando Jesus diz que de lá não sairá enquanto não pagares o último centavo, Jesus está se referindo a uma morte em que uma pessoa será jogada pelos anjos numa prisão e de lá não sairá enquanto não pagar toda a dívida. Ou seja, quando pagar a dívida, ele vai sair desta prisão. Diferente de quando Jesus fala do fogo da geena e lá terá choro e ranger de dentes. Jesus não pressupõe em momento algum que existe a possibilidade de se sair do inferno, mas desta prisão em que ele não faz menção alguma de fogo eterno, ele diz que quando se quitar a dívida, aquela pessoa sairá da prisão. Que prisão é essa? É o purgatório, porque aquela pessoa não tem falta mortal para arder no fogo eterno, mas deve pagar toda a sua dívida no purgatório. E um outro detalhe que eu disse dos pecados veniais que são perdoados também no purgatório. Porque o que é um pecado venial? É aquele que não tem uma das três matérias para se compor um pecado mortal, que é a matéria grave, ou seja,
tem que ser algo contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou dos 5 mandamentos da igreja, tem que ter pleno conhecimento e pleno consentimento. Se alguém cometeu um pecado, uma falta contra um mandamento, sem saber que aquilo era um mandamento, não foi um pecado mortal. Se aquela pessoa fez algo contra a sua vontade, se ela foi obrigada a fazer algo que ela não queria, também não foi um pecado. E se ela fez algo de errado, algo de ruim, mas que não se encontra em nenhum dos mandamentos, não foi um pecado mortal. Foi um pecado que chamamos de venial. Venial significa perdoável. Então é um pecado que, se nós fizermos uma oração piedosa, se nós batermos no peito no ato de contrição da Santa Missa pedindo perdão, se nós comungarmos, tudo isso perdoa os pecados veniais. Mas os pecados graves, os pecados mortais, só a confissão sacramental pode perdoá-la. Então, por isso que Jesus diz no Evangelho, existem pecados que não são perdoados nem nesta vida, nem na outra, que são os mortais. Então, se ele diz isso, ele pressupõe também que existem pecados que são perdoados na outra vida, e são os pecados veniais. Estes são perdoados no purgatório, quando um justo, uma pessoa que está em estado de graça, ainda cometeu pecados leves, não pode ir para o inferno. No purgatório, ela recebe o perdão destes pecados leves. É isso que diz a tradição da Santa Igreja. E o padre Garrigou Lagrange, ele diz aquilo que é o purgatório. Ele diz assim: segundo a doutrina da Igreja, o purgatório é o lugar e o estado em que sofrem as almas dos justos, que morreram com a obrigação de sofrer ainda uma pena temporária devida aos pecados veniais, ainda não remidos, ou aos pecados mortais ou veniais já remidos, mas ainda não expiados, ou seja, aquelas relíquias que o pecado deixou que ainda não foram purificadas. Essas almas, em estado de graça, esperam sua entrada no céu e permanecem no purgatório, enquanto sua dívida com a divina justiça não for ainda plenamente quitada. Então essas almas permanecem nas chamas da purificação. Purgatório vem da palavra purgar, purificar. Então, de lá do purgatório, as almas absolutamente não vão para o inferno. Quem está no purgatório tem a certeza de que um dia sairá de lá e contemplará a face de Deus no céu, no paraíso. Do purgatório só tem uma saída, que é o céu. Não é um lugar intermediário. Mas Santo Tomás de Aquino diz que as chamas do purgatório são exatamente as mesmas chamas do inferno. Então o sofrimento das almas do inferno e das almas do purgatório são tremendos, mas existe uma diferença. No inferno, as almas odeiam a si mesmas, odeiam umas às outras e odeiam o próprio Deus. E este ódio aumenta o seu sofrimento, sem falar do tormento dos demônios ao seu redor. As almas que estão no purgatório amam umas às outras, amam os seus parentes que estão vivos aqui na terra e amam a Deus de todo o coração. Por isso, o seu sofrimento é tremendo, mas é atenuado por esta alegria e por esta certeza de saber que estão purificando os seus pecados para contemplar a Deus. Então, à medida que se aumenta o sofrimento de ainda não ver Deus, se aumenta a consolação de saber que estão se purificando para ver a Deus. O purgatório é um ato de amor de Deus e um lugar lindo onde, mesmo sofrendo, nossas almas serão consoladas pela divina justiça, pela divina misericórdia do amor de Deus.